A Páscoa havia chegado em Jerusalém. Era um tempo de celebração, de lembrança e de esperança. As famílias se reuniam para celebrar a libertação de seu povo da escravidão no Egito, um evento que moldou a identidade de uma nação. A cidade fervilhava com peregrinos e ansiedades sussurradas. Pessoas de todas as idades e origens se misturavam, cada uma trazendo suas próprias histórias e esperanças. Havia uma energia palpável no ar, uma sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. Entre eles caminhava Jesus de Nazaré, seus ensinamentos ecoando nos corações de seus seguidores. Ele falava de amor, de perdão e de um reino que não era deste mundo. Suas palavras ofereciam consolo e desafio, atraindo multidões que buscavam algo mais profundo. Mal sabiam eles que uma tempestade se aproximava. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, prenunciando eventos que mudariam o curso da história. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Um dos seus, Judas Iscariotes, guardava um segredo que abalaria seu mundo. Ele estava dividido entre a lealdade e a tentação, entre o amor e a traição. Seus pensamentos eram um turbilhão de dúvidas e medos, enquanto ele ponderava o preço de sua decisão. Esta é a história da traição. Uma traição que não foi apenas um ato de deslealdade, mas um evento que ressoaria através dos séculos. A última ceia, um momento de comunhão e intimidade, se tornaria o cenário de um dos atos mais infames da história. É uma história tão antiga quanto o próprio tempo. Desde os primórdios da humanidade, histórias de traição têm sido contadas e recontadas, cada uma trazendo suas próprias lições e advertências. Mas esta, a traição de Judas, é talvez a mais conhecida de todas. Mas, em seu cerne, reside uma pergunta profunda. O que leva um homem a trair seu amigo mais próximo, seu mestre, seu Deus? É uma pergunta que desafia a compreensão, que nos força a olhar para dentro de nós mesmos e questionar a natureza da lealdade, do amor e do sacrifício. É uma história que nos lembra da fragilidade da confiança e da complexidade do coração humano. Judas não era um discípulo comum. Ele era um homem complexo, com motivações que iam além do que os olhos podiam ver. Ele não foi atraído por Jesus por curas milagrosas ou grandes pronunciamentos. Não. Judas tinha uma visão diferente. Ele não se impressionava facilmente com milagres ou palavras eloquentes. Não, Judas viu algo diferente. Ele enxergou um potencial que outros talvez não vissem. Ele viu um líder com a capacidade de mudar o curso da história. Ele reconheceu o poder nas palavras de Jesus. Um poder que não era apenas espiritual, mas também político e social. Um poder para remodelar o mundo, para derrubar impérios. Judas via em Jesus a chance de uma transformação radical, uma revolução que poderia abalar as fundações do mundo conhecido, para inaugurar uma nova era, uma era de justiça, de igualdade, de um novo começo para todos. Judas, o pragmático, o estrategista, viu uma oportunidade. Ele não era apenas um seguidor, mas um visionário. Ele tinha planos, estratégias, e acreditava que Jesus era a chave para realizá-los. Ele se juntou aos discípulos, ansioso para estar na linha de frente dessa revolução. Ele queria estar onde a ação estava, onde as decisões eram tomadas. Ele realmente acreditava no destino de Jesus. Ele via em Jesus não apenas um mestre, mas um líder, um revolucionário, e em seu próprio lugar ao lado de Jesus. Ele imaginava um futuro onde ele estaria ao lado do Messias, ajudando a moldar um novo mundo. Mas a dúvida, como um vento no deserto, começou a corroer as convicções de Judas. A mensagem de Jesus não era de conquista e domínio terreno. Em vez disso, ele falava de humildade, de sacrifício, de oferecer a outra face. Esta não era a revolução que Judas imaginava. Ele havia apostado tudo em um resultado diferente, um reino de poder, um reino onde ele, Judas, estaria ao lado do rei. Este novo caminho, este caminho de paz, o confundia, frustrava-o, até o irritava.
Os evangelhos nos dizem que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Essas moedas, pequenas e aparentemente insignificantes, carregavam um peso imenso. Elas não eram apenas um pagamento, eram um símbolo de traição, de ganância e talvez de desespero. O preço de um escravo. Naquela época, 30 moedas de prata eram o valor de uma vida humana, uma quantia que poderia comprar um ser humano e condená-lo à servidão. Mas, no caso de Judas, essas moedas compraram algo muito mais sombrio, uma quantia insignificante por uma vida tão profunda. A vida de Jesus, um homem que pregava amor, compaixão e perdão, foi avaliada em meras 30 moedas. Isso nos faz questionar o valor que damos às coisas e às pessoas em nossas próprias vidas. A ganância era realmente a força motriz? Judas foi movido apenas pelo desejo de riqueza? Ou havia algo mais profundo, algo mais perturbador que o levou a trair seu mestre e amigo? Ou foi, como alguns acreditam, um ato de desespero? Judas estava desesperado, talvez sentindo-se encurralado, sem saída. Ele poderia ter acreditado que trair Jesus era sua única opção, uma escolha forçada por circunstâncias que nunca entenderemos completamente. Uma tentativa equivocada de forçar a mão de Jesus? Alguns teólogos sugerem que Judas queria forçar Jesus a agir, a se revelar como o Messias e liderar uma revolta contra os opressores romanos. Se isso é verdade, então sua traição foi um ato desesperado de fé distorcida. Para incitar a rebelião que Judas tanto desejava, Judas pode ter acreditado que estava fazendo o que era necessário para iniciar uma mudança para libertar seu povo. Mas em vez disso, ele desencadeou uma série de eventos que levariam à crucificação de Jesus. Podemos nunca saber a verdade que residia no coração de Judas. Suas motivações, seus medos, suas esperanças, tudo isso está perdido na história. O que resta são as consequências de suas ações, um legado de traição que ecoa através dos séculos. Mas o que sabemos é o seguinte: suas ações desencadearam uma cadeia de eventos que mudariam o curso da história. A traição de Judas levou à prisão de Jesus, seu julgamento e, finalmente, sua crucificação. E através desses eventos, a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo, mudando vidas e moldando civilizações. 30 moedas de prata, um preço pequeno para um impacto tão grande. Se são 5, uma traição anunciada, os evangelhos nos dizem que Jesus sabia. Ele sabia que Judas o trairia. Esse conhecimento, essa presciência, levanta uma questão perturbadora. Judas teve escolha? Sua traição foi preordenada? Um ato necessário em um drama divino? Essa noção de predestinação desafia nossa própria compreensão do livre-arbítrio. Se nossos caminhos são predeterminados, somos realmente donos do nosso destino? Ou somos meros atores em um palco cósmico, representando papéis já escritos? Seção 6. Remorso e desespero. Os evangelhos pintam um quadro vívido do remorso de Judas, o peso de suas ações esmagando seu espírito. Pequei, traí o sangue inocente. Ele tenta devolver a prata, suas palavras sufocadas pelo desespero. Levado ao limite, ele tira a própria vida. Um fim trágico para uma alma torturada. Mas Judas merece nossa condenação. Ou ele é digno da nossa piedade? Um homem preso entre a lealdade e a dúvida, a fé e o desespero. Seção 7. Judas. Vilão ou instrumento? A história lembra Judas como o maior traidor, seu nome para sempre sinônimo de traição. Mas alguns o veem não como um vilão, mas como um instrumento necessário no plano de Deus. Eles argumentam que sem a traição de Judas não haveria crucificação, nem ressurreição. Sem o cristianismo como o conhecemos. Seria possível que Judas, em sua humanidade falha, tenha desempenhado um papel crucial em uma história que transcendeu a compreensão humana? Seção 8. Perdão e justiça. A história de Judas nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre perdão e justiça. Podemos perdoar um ato tão terrível, tão consequente,
Podemos reconciliar a traição do homem com a possibilidade de que ele fosse, de alguma forma, um peão em um jogo divino? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Eles mergulham no próprio cerne de nossas crenças sobre Deus, sobre o livre-arbítrio, sobre a natureza do bem e do mal. Seção 9. Uma história atemporal. A história de Judas Iscariotes é atemporal. É uma história sobre as complexidades da fé, a sedução do poder e as consequências devastadoras das escolhas feitas nas sombras da dúvida. É uma história que continua a ressoar milhares de anos depois, lembrando-nos de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, somos capazes tanto de amor profundo quanto de traição inimaginável, e que às vezes a linha entre o bem e o mal é tênue.